Muito bem, senhores, cadê as fofoletes satânicas? Fala, fofas, beleza? Meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar, então, sobre os nossos efeitos da recessão, o que está acontecendo, inflação no radar, empresas gigantescas quebrando. Vamos falar bastante sobre isso. E também sobre a tendência do Bitcoin atual, se ela vai ser verdadeira ou se vai ser uma falsa. E se vai buscar liquidez no meio do ano, agora daqui a 3 meses, enfim, vamos falar bastante coisa sobre isso, tá? Pessoal, hoje então, depois dessa live, vocês vão ser redirecionados diretamente para a live do Sextão do Bitcão, às 10h30. Aliás, vamos começar um pouquinho antes, 10h25, com o nosso Igor Delamey, o Igor Mundstock, onde a gente vai falar sobre os dados de inflação que vão sair hoje do PCE. Esses dados de inflação eles são bastante importantes para a economia, porque o Federal Reserve utiliza o PCE como uma referência de controle ou não da inflação para ver se eles vão de fato aumentar a taxa de juros apenas em 25 pontos base na próxima reunião, que vai acontecer, acho que na semana que vem, se eu não me engano, tá? Então, pessoal, não é dica de investimentos, não leve como recomendação de investimentos, tá? Faça sua própria pesquisa. E hoje nós vamos falar, então, vamos começar aqui pelas notícias, depois a gente vai fazer análise gráfica rapidinho, tá? Uma grande questão que acontece quando nós temos períodos de recessão, pessoal, ou pré-recessão, como eu vou chamar aqui, porque eu acredito sim que a recessão, eu não acredito ainda em pouso suave nesse momento, pelo menos por enquanto, mas o mercado de criptomoedas e o mercado de ações, eles estão precificando que nós vamos ter um pouso suave. Eu ainda não estou confiante, não estou seguro dessa tese e por isso que eu estou mais na maciota, aguardando agora como o preço do Ethereum, do Bitcoin vão retestar a média de 8 semanal, tá? E uma coisa que acontece em períodos pré-recessão justamente são essas altas. Então nós temos altas de movimento de calmaria, como se o mercado fosse voltar ao normal a qualquer momento, como se nada tivesse acontecido. E por isso que desde o início do ano eu estou especulando que ou a gente pode pegar uma alta de 3 meses, ou uma alta de 6 meses, mas o bull market em si, eu não acredito que nós já estamos em bull market, ok? Vou explicar isso de novo para vocês e também vou mostrar para vocês uma referência gráfica que eu quero estar utilizando para tomar decisões importantes ao longo dessas duas próximas semanas, tá? Fofoletes, então, o que acontece? A Dani Root Crosses, aqui, o que é isso, a Dani Root Crosses? Na verdade, é um dos maiores investidores do mundo e as suas empresas, né? Porque, na verdade, é um conglomerado de empresas, é um grupo de empresas que se chama Adani, né? Ou Gautam Adani, tá? Para quem não conhece, ele foi o segundo maior, se eu não me engano, cara mais rico do mundo ano passado, em 2022. O Gautam Chantial Adani é o empresário bilionário indiano e fundador da Adani Group e é um conglomerado multinacional focado no desenvolvimento de operações portuárias da Índia. Esse cara, basicamente, é o cara mais rico da porção asiática, né? Do continente asiático. Ele chegou a ser o segundo mais rico do mundo, conforme eu falei antes para vocês. E a posse, né, que detém ações de diversas empresas dentro desse grupo pode fazer com que a quebradeira fiscal que está acontecendo com esse grupo, que foi recentemente divulgado, pode fazer com que isso se respingue em outras empresas principalmente americanas, que estão coligadas a esse grupo. Então, o Adani Group ele foi acusado de o maior golpe da história corporativa. Várias ações desse grupo estão começando a cair e a ruir. E vocês viram muito bem ano passado o que aconteceu quando acontece uma das peças desse grande dominó chamado mercado, né? Começa a quebrar. Então, por exemplo, deu problema lá na Luna. Com a quebra da Luna, ela teve insolvência na Three Arrows Capital, que teve insolvência no grupo Genesis, que teve insolvência no grupo FTX e assim por diante. Você tem como se fosse um sistema de dominó, onde uma empresa que se alavancou através de outra, ela vai
tendo falta de liquidez e ela vai derrubando a próxima empresa. Então, a quebradeira desse império aqui do Adani, que é o maior, é o cara mais rico e o grupo mais rico da Ásia, pode fazer sim com que cause efeitos negativos em outros setores de outras ações de outras empresas, ok? E falta de insolvência. Então, basicamente, o cara está sendo acusado aí do maior golpe fiscal e financeiro, corporativo, e vamos ver, então, como isso vai se respingar nas próximas semanas em outros ativos, tá? Então, a gente viu que esse grupo aí teve uma quebradeira generalizada e superou aí os 51 bilhões de dólares de falta de liquidez em várias ações dessa empresa, tá? Senhores, então, hoje nós temos ainda a divulgação de mais balanço de mais empresas, né, no mundo todo. As que me importam são as que têm trilhões e bilhões, aí, meio trilhão, né, de capital de mercado, de tamanho de mercado. E a gente vê, então, assim, dados mistos ainda, tá? Então, algumas empresas estão vindo com o lucro, né, por ação um pouco acima, outros vindo abaixo. Então, esses dados mistos trazem um pouquinho de calmaria para o mercado, porque geralmente, numa recessão, a gente vê um impacto mais negativo no lucro das ações dessas empresas, mostrando que a economia se mantém forte. Então, a economia global, ela se mantém forte. Se eu não me engano, dados da Itália ou Espanha, agora não lembro se era a Espanha ou a Itália, que apresentaram um crescimento também no seu PIB do ano passado. E o que eu acho que vai acontecer, né? O que eu acredito que vai acontecer é justamente o impacto nas demissões nos setores das Big Techs, os setores de tecnologia. Então é esse setor que me preocupa um pouco mais atualmente, é o setor que vem mais sofrendo, né? A gente já viu que o Google e Apple já anunciaram aí mais de 10 mil de demissões, a Microsoft também. Então a gente tem aí um efeito devastador na economia quando o Fed faz a tal da contração econômica. Porém, durante o apertamento quantitativo, é muito normal os mercados não sentirem o impacto do movimento nos preços das ações dos ativos. Porém, no momento em que acontece demissões em massa, isso pode lá na frente respingar para nós uma falta, né, ou uma diminuição da demanda compradora por ações, ativos especulativos e assim por diante. Porque com o aumento do desemprego, então nós temos um arrefecimento e também um aumento na compra de títulos americanos, que fazem com que, com o aumento de juros, atraia investidores para investimentos mais, vamos dizer assim, seguros, tá? Como os títulos americanos. E atraindo pessoas pelos títulos americanos, a gente vê então dólares sendo drenados das economias, fazendo com que o dólar se valorize perante outras moedas, tá? Em alguns momentos, como junho e julho do ano passado, a gente teve alta no balanço das empresas. Em outubro, setembro para outubro, também. E agora, nós estamos tendo de dezembro para janeiro. Mas lembrem-se que o ano fiscal das maiores empresas americanas acontece entre junho e julho e vai acontecer agora na metade desse ano. Então a minha grande questão é: por quanto tempo esse respiro de alta ele vai conseguir se manter? Essa é a minha dúvida, essa é a minha questão, né? Fora que, conforme eu expliquei para vocês, a gente não pode voltar para os canais de baixa. Se a gente começar a voltar para dentro da média 8 semanal, abaixo da média 8 semanal, se a gente começar a voltar abaixo do nível da água do MVRV, se a gente começar a voltar abaixo entrar nos canais de baixa novamente ou rejeitar resistências majoritárias no S&P 500, a gente vai ter problemas e possivelmente o mercado pode voltar a cair forte, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o PCE também, mas eu quero trazer esses dados aqui, que faltam 16 minutos para sair, né? O núcleo do índice de preços do PCE, com o nosso querido Igor Mundstock. Então, eu
recomendo você ficar até o final dessa live para você ser redirecionado diretamente para o Cestão do Bitcão, tá? Então a gente vai ter o Cestão do Bitcão hoje, especial com o Igor, que é um economista, às 10h25, para falar sobre os dados de inflação, sobre o núcleo que pode trazer alta volatilidade. Lembrando que hoje de tarde também nós vamos ter o vencimento dos contratos futuros, ou seja, o último trade que vai poder fazer, os últimos movimentos de trade que os investidores de mercado futuro vão poder fazer vai ser hoje, até às 6 horas da tarde. Depois vai abrir na segunda, dia 30, a gente vai ver então o efeito dessa aposta desses vencimentos de futuros, tá? Então eu espero um maior movimento do mercado na semana que vem, onde não apenas vamos ter o encerramento, né, e a efetivação dos contratos futuros, vamos ver uma busca de liquidez, então provavelmente o movimento projetado vai ser iniciado na semana que vem, e eu espero que seja para cima, não para baixo, tá? Mas me parece que o mercado, se ele enfraquecer e voltar para o canal, a gente vai ter grande porrada de baixa, beleza? E retomada de queda depois dessa pausa de dezembro para janeiro que aconteceu aí, beleza? Torço para que seja alta infinita, que entregue aqueles 6 meses esperados que a gente quer pegar para tentar fazer uns pilas nervosos nesse primeiro semestre, mas eu estou bastante receoso com a abertura da próxima semana também, tá? Essa semana nós tivemos sim um enfraquecimento aí das tendências. Então, senhores, vamos lá para os gráficos aqui. Vou pegar uns dados on-chain, MVRV, então eu vou trazer depois uma análise completa para quem é membro do canal. Então, para quem quiser se tornar membro do canal, basta você assinar ali, clicar em Seja Membro, que depois eu vou passar para vocês um relatório completo sobre dados on-chain também e as principais informações e notícias de hoje, tá? Lembrando que às 11 horas, hoje de manhã, depois do Cestão do Bitcão, 11 horas e 11h15, nós vamos ter a live dos membros, então a live do Premium e a live dos deuses, tá? Pra gente pegar e falar sobre estratégias pro final de semana, pegando esse movimento que está acontecendo agora com o mercado, tá? Senhores, então nós temos aqui o MVRV, basicamente nós temos então uma saída verdadeira do nível da água, tá? Para nós o importante é a manutenção, então principalmente acima desta linha dourada, que é a média anual, SMA. Se a gente tiver um rompimento verdadeiro dela hoje ainda, a gente pode ver e captar um movimento de um semestre de alta, tá? Então ele poderia, o preço do Bitcoin, Ethereum e algumas ações americanas realmente pode trazer uma alta semestral, trimestral a semestral, dependendo do movimento que ela rompe. Última vez que a gente viu esse tipo de rompimento semelhante, né, e que ele consolidou acima desta média foi lá em 2019, que é justamente a minha referência, né, de exemplo daquilo que pode de fato acontecer nesse primeiro semestre desse ano até o fechamento aí dos balanços semestrais, aliás, dos balanços fiscais anuais das maiores empresas americanas. Então, se a gente tiver uma consolidação do MVRV nesse ponto, a gente está a um passo, pessoal, de entrar em forte tendência de alta semestral, tá? Então, estamos a um passo de fato, conseguir pegar e captar um movimento de alta semestral. Mas ainda na condição de 50% de chance de subir e cair, infelizmente. Por quê? Porque apesar do rompimento do MVRV da linha do nível da água, a gente precisa da manutenção desse nível acima, tá? Da média anual. Então a gente precisa superar a média de preços ou de movimento de preços do comportamento entre compradores e vendedores pelo troco do core do Bitcoin de um ano atrás, tá? E basicamente se a gente vê esse comportamento alterar, a gente vai ver uma tendência sendo alterada de fato, tá? Por enquanto, então, olhando apenas os gráficos, Bitcoin e Ethereum fazendo topos e fundos ascendentes ainda no gráfico diário, ou seja, dá para manter a compra enquanto ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. No momento presente ele está tentando fazer um pivot aqui, né? Ou seja, uma lateralização para o preço continuar subindo. E a gente precisa dessa confirmação, tá, pessoal? Então, se for confirmado o rompimento dessa região, eu vou entrar em alta, esperando e aguardando a realização de lucro ao longo do tempo, pois eu
pensarei que todos os apostadores de baixa serão liquidados, né? Então esse vai ser um movimento que eu acredito que vai poder levar o Ethereum a uma projeção até os 2.500 no mínimo, tá? Se for trimestral. Se for semestral, ele poderia subir e atingir até um nível superior, talvez até os 3.000 dólares e 200 em um semestre, tá? No trimestre, 2.500, no semestre, 3.200, se a gente evoluir de fato acima daquele nível MVRV. A grande questão toda aqui, pessoal, e é uma preocupação que eu tenho, é justamente a gente entrar de volta no canal de baixa. Se semana que vem a gente entrar no canal de baixa novamente, né, eu vou estar majoritariamente ainda dolarizado com os 10% que eu estou majoritariamente dolarizado, mas eu poderia até realizar 100% e ficar em dólar até o preço vir a retestar os 800 dólares, tá? Então, a minha referência agora vai ser duas. A média 8 semanal. Então, enquanto a gente estiver acima da média 8 semanal, tá beleza. Ou seja, enquanto o preço do Ethereum não perder os 1.380 dólares, tá ótimo. Se ele recuar até os 1.380, ainda pode ser apenas um pullback para ele continuar subindo, tá? Então ele poderia continuar subindo. Agora, se ele entrar de volta no canal de baixa, e perder a resistência, ou seja, perder a região de 1.380 dólares, eu ficaria dolarizado majoritariamente. Se eu estivesse com Ethereum ou altcoins, eu transformaria tudo em dólares, né? E esperaria o movimento de baixa continuar até a região lá do reteste anterior, tá? Então, o Ethereum, para mim, a estratégia é essa. E para o Bitcoin, a moeda da praia, para o Bitcoin, hoje, né, a mesma coisa, pessoal. Por quê? O meu receio é busca de liquidez bilateral. Temos hoje o último trade aberto dos vencimentos da CME Group, né, da maior corretora de derivativos futuros do mundo. E ela hoje vai ser os últimos trades do ano. Do ano não, perdão. Os últimos trades dos contratos futuros com vencimento semestral lá de agosto do ano passado até agora vai acontecer hoje, de tarde. Então, com esses vencimentos, eu quero ver como vai ser, né, no dia 30, quando a CME Group começa a fazer a liquidez, a busca de liquidez dos apostadores da ponta errada, ou seja, das pessoas que erraram o trade, né, que fizeram o trade errado. Então a gente vai ter o vencimento de 6 meses de contratos futuros de diversas ações americanas, de diversas criptomoedas, Ethereum, Bitcoin principalmente, e que poderia empurrar o preço para um lado direcional. Então a minha especulação ainda é que a gente busque uma liquidez abaixo, pois nós temos bastante apostadores de alta que vieram no mercado agora nos últimos dias com essa alta, né? Então tá aí a minha preocupação. Uma busca de liquidez rápida e repentina pelo vencimento poderia fazer com que os preços caíssem e chegassem aos famigerados 12 mil dólares no Bitcoin, e poderia trazer também um derretimento violento no S&P 500, produzindo então uma rejeição e um topo duplo. Então, se a gente for pegar aqui o topo duplo, o meu medo é justamente ele fazer o topo duplo nessa região e ameaçar um derretimento perdendo esse fundo aqui, porque da mesma forma que aconteceu com o Bitcoin, nós tivemos então um caixote, que é uma busca de liquidez. Eu geralmente gosto de quando o preço sai do caixote, ele vem primeiro para baixo para depois ir para cima. Como ele veio para cima primeiro, e tem um topo muito importante aqui, que promete a reversão semanal do S&P 500 e ainda não aconteceu. Eu ainda estou com o cu na mão, preocupado de que a gente pode ter uma busca de liquidez bilateral que poderia trazer uma grande queda repentina dos mercados, ok? Então, para eu ficar mais tranquilo, eu preciso do MVRV superando a média dourada, mostrando alteração de tendência, e quando o S&P 500 voltar e recuar um pouquinho, ele não perder esse fundo anterior aqui, tá? Então, se a gente perder este fundo anterior aqui, eu ficaria dolarizado, esperando pelo pior.
E no caso do Bitcoin, se a gente perder lá aliás, o Ethereum, né? Se a gente perder o fundo anterior do Ethereum, eu também ficaria de fora, beleza? Então, para mim, o suporte principal do Ethereum, $1.380 por unidade. No caso do S&P 500, o meu suporte é os 3.900. Esse é o suporte que eu tô mais de olho, que é importante ele não perder, porque se ele perder, ele vai validar um topo duplo de continuação de tendência de baixa e vai invalidar esse pivô de alta que ele está tentando fazer. E, cara, eu olho para esse gráfico, eu só vejo armadilha atrás de armadilha, tá? É uma sensação muito estranha, porque é um tipo de gráfico que, se você olha a um primeiro momento, mas é um pivô de alta longo, né? Grandão aqui, que pode entregar um semestre de alta. Realmente, ele parece interessante. Só que o meu receio está em entender que aqui tem um smart money safado, que é tenebroso e que ainda não foi retestado. E esse smart money aqui, que é os 3.200, tá? Ele ainda antes dele tem outro aqui, que é os 2.780, tá? Que é essa região aqui. Então eu olho para um gráfico desse aqui, eu olho assim, se ele fizer um topo duplo aqui, ele vai abrir uma nova perna. Isso me dá o quê? Arrepios e calos frios, tá? Arrepios e calos frios. Então, ainda enquanto ele não validar esse pivô de alta, eu ainda vou olhar o mercado com olhos de calmaria. Não tomar decisões impulsivas. Não colocar tudo a risco, tudo a perder, ok? Porque a gente pode estar diante de uma grande armadilha de busca de liquidez, certo? E vocês estão vendo, empresas gigantescas já estão quebrando. O que era antes restrito ao mercado de criptomoedas está se refletindo agora também no mercado tradicional, certo? Fofolete, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou chamar o Igor Delameio, nós vamos abrir a outra live com ele para fazer o Sextão do Bitcão. Podem ficar aqui mesmo, que provavelmente vocês vão ser redirecionados para o Sextão do Bitcão. Se em 3, 4 minutos você não for redirecionado, basta fechar aqui e entrar no link lá do Sextão do Bitcão. Beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima, fofas. Valeu!